Vamos começar uma série de aulas agora. Nós vamos começar essa série de aulas por esse conteúdo chamado razão. E aí no seu livro está escrito assim, ó, vê se está escrito assim, ó. Sendo A e B dois números racionais com B diferente de zero, denomina-se razão entre A e B o quociente A sobre B ou A dividido por B. Vê se está escrito isso aí no seu livro, sim ou não? Qual é a página do livro aí? 203. Não é isso aí? Só que nós precisamos entender o que é isso. Vamos entender o que está falando aqui, ó. Vem com o titio. Você tem A e B. Sabe o que representa aquele A e B? Dois números quaisquer. Dois números. Só que ao invés de citar o número igual eu coloquei aqui, ó, ele fala A e B, ou seja, ele está generalizando. Então, olha só, sendo A e B dois números racionais, número racional vocês lembram? Lembram de números racionais? São números que não são irracionais. Aí tem aquele esquema, né? Ele pode ser infinito? Pode. O que são números racionais, gente? São números naturais, são os números inteiros e são os números decimais que não são decimais racionais. Certo? Tá, então olha só. A e B são dois números racionais. E aqui está falando que o B não pode ser zero. Mas nem precisava falar, precisava? Porque olha só, tá vendo a fração A e B? O B pode ser zero? O zero pode ficar embaixo da fração? Vocês já tiveram aula de fração. Para não errar, prestar atenção. Não pode zero embaixo da fração. Lembraram? Então é claro que o B aqui, ó, tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque o zero não pode ficar embaixo. Então, nós vamos chamar de razão entre A e B o quociente. Para tudo, o que é quociente? Quem é que lembra o que é quociente aí, gente? Lembra disso? Dividendo, divisor, quociente e resto. É ou não é? Divisão não é o terror. Quando você faz tudo certo. Dividendo, dividiu, divisor. Dá quociente e o que sobra é o resto. Como é que é o nome disso? E quociente é o resultado de que conta? Divisão. Então, chama-se razão o quociente. Resumindo, isso tudo daqui quer dizer isso aqui. O que é razão? É o resultado de uma divisão. Pronto, está aqui o resultado de uma divisão. Vamos ver, qual é a razão de 6 e 3? 2. Qual é a razão de 10 e 2? Por que 5? 10 dividido por 2. Então, o que é razão, galera? Resultado de uma divisão. Até aqui está tudo bem? Mas o que você precisa saber quando o assunto for razão? Que a razão, ela pode ser representada como uma fração. Então, olha só que curioso. Você sabe que razão é o resultado da divisão, não é? Mas você não precisa dividir para falar que é uma razão. Olha aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Na forma fracionária. Mais uma razão, ela pode aparecer também na forma decimal. Só que você já aprendeu aqui comigo quando eu expliquei números decimais. Como que representa uma fração em número decimal? Divide o numerador pelo denominador. É ou não é? 1 dividido por 2, 0,5. Então, a razão pode ser escrita na forma de fração, pode ser escrita na forma de decimal. Mas ela também pode ser escrita na forma percentual. E porcentagem você também já estudou. Então, olha só, isso aqui é uma razão, não é? Como é que eu faço para transformar isso aqui em número decimal? De cima dividido pelo de baixo. Está aqui, 0,5. E como é que eu faço para transformar o número decimal em porcentagem? Porcentagem. Então, você pega esse número e multiplica por 100. 0,5 por 100, 50. 50%. Então, vamos lá. O que é uma razão? Resultado da divisão. Resultado da divisão.
Quais as três formas que eu posso representar uma fração? Fração, decimal e porcentagem, certo? Tá. Outra coisa que você precisa conhecer, a forma de ler. E agora é uma coisa curiosa. Olha que coisa curiosa, gente. Você está vendo isso daqui? Se eu tivesse na aula de fração, eu ia ler isso aqui como 1/2. É ou não é? Se eu tivesse na aula de fração, eu leria isso aqui como que é? 2/3. Muito bem. Se eu tivesse na aula de fração, como é que eu leria isso daqui? 5/10. Mas como eu estou na aula de razão, eu vou ler de forma diferente. Como que eu posso ler isso aqui? Tem três formas para você ler. Ao invés de ler 1/2, você vai ler razão de 1/2. Como é que você lê isso aqui? Razão de 1/2. Como é que você lê isso aqui? Razão de 2/3. Como é que você lê isso aqui? Razão de 5/10. Tudo bem até aí? Só, gente, que tem um probleminha. Quem é que lembra disso daqui, ó? Como é que se lê isso aqui? Aí nós aprendemos que é 2 elevado ao quadrado. Não é isso? Ninguém lê assim. Como é que a gente lê? 2 ao quadrado. E cadê o elevado ao? 2 elevado ao quadrado. Não, 2 ao quadrado, não é assim? Então, como é que nós lemos isso daqui? Razão de 1/2. Só que nós vamos ler, sabe como que nós vamos ler isso? A gente vai ler assim, ó. 1 está para 2. Como é que a gente pode ler? 1 está para 2. Como é que a gente pode ler isso aqui? 2 está para 3. Como é que a gente lê isso aqui? 5 está para 10. Tudo bem aí? Mas tem uma terceira forma para você ler. Rapaz, a gente é preguiçoso mesmo, né? Você reparou? Você já reparou que ninguém fala mais assim, ó? Você vai lá hoje. Não, você não fala mais, né? Você vai. Já reparou isso? Então presta atenção. Como é que nós vamos... Olha só, hein? Razão de 1/2 reduziu para 1 está para 2 e reduziu agora 1/2. Pronto. Então como é que nós vamos ler isso aqui então? Na forma preguiçosa? 1/2. E aqui? 2/3. E aqui? 5/10. Gente, forma de ler, tá tudo bem? Certinho? Tá. Então, quando for razão, ninguém vai ler 2/3. Vai ler o quê? Razão de 2/3, ou 2/3, ou... Aí você vai ver como é que você vai ler. E, para finalizar essa aula de explicação, tá vendo como é que a razão é uma aula rápida? A gente já vai passar para exercício para você treinar. Você precisa saber o nome dos termos. Como assim o nome dos termos? Lembra que eu acabei de falar isso aqui, ó? Esses termos têm nomes. Quais são os nomes? Dividendo, divisor, quociente e resto. Só que aqui pode ser quociente, mas também agora a gente viu que pode ser razão. Certo? E como que se lê os termos de uma razão? Bom, numa razão só tem 2 números, concorda? O número de cima você diz que é o antecedente. E o número de baixo? Consequente. Claro que você não precisa memorizar os dois, só precisa memorizar para não confundir o seguinte: o antecedente é o de cima ou de baixo? É de cima? Espera aí. Como é que você lê isso daqui? Você lê assim, ó, 2 está para 1? Ou você lê 1 está para 2? Qual o número que você fala antes? O de cima ou de baixo? Então, de cima é o antes, antecedente. Essa foi ruim, não foi? Tá, mas pelo menos dá para decorar, não dá? Galera, você vai memorizar que o de cima é antecedente, por quê? Porque você lê antes, né? Você lê antes o 1. Então, o de cima é antecedente. E o de baixo? Consequente. Até aí tá tudo bem? Posso fazer perguntas? Então, eu falo daqui, vocês respondem daí. Vamos lá. Primeiro, o que é razão? Resultado de uma divisão. Ah, bobinho. Vocês são bobinhos pra caramba, né?
Todo mundo colando aqui, ó. Não olha o caderno agora, hein? Então vamos lá. O que é razão? 3 formas para representar a razão. Primeira, fração. Segunda, decimal. Terceira, porcentagem ou percentual. Pergunta, como é que você lê isso aqui? 2 para 3. E esse aqui? Agora eu te pergunto, hein? Te pergunto. Qual é o antecedente aqui? Não, o antecedente é o 2. Antecedente é o de cima. Não, esse dedo aqui não vale não. Aqui está valendo esse daqui, ó. Desculpa aí por confundir vocês, tá? É esse aqui que está valendo, gente, ó. Então, olha só. Qual é o antecedente aqui? 2. E o consequente? 3. Alguma dúvida? Agora, eu te pergunto. Razão, é fácil ou não é? Eu não falei que razão era fácil? Agora eu te pergunto mais uma coisa. Quando eu falei que razão era fácil, eu estava com a razão ou não estava? Vamos para a próxima.